Queridos telespectadores da TV Canção Nova, do Sistema Canção Nova de Comunicação, queridos ouvintes da Rádio América Canção Nova, saudação a vocês todos, sejam bem-vindos para esse colóquio semanal que nós temos com o nome interessante de Discípulos Missionários. Sabem que esse nosso programa começou logo depois da Conferência de Aparecida, portanto nós já estamos com 8 anos de programação, Discípulos Missionários, desde 2007. E eu agradeço a companhia de vocês durante todo esse tempo. Eu espero que seja proveitoso. E aqui a gente tenta sempre tratar assuntos de atualidade. Hoje, qual é o assunto de atualidade? Bem, 29 de junho, que dia que é? No calendário litúrgico da igreja é a festa de São Pedro e São Paulo. Aqui no Brasil nós já comemoramos ontem na liturgia, mas permanece válido que é hoje o dia de São Pedro e São Paulo. Uma coisa é celebrar na liturgia, outra coisa é o dia da festa de São Pedro e São Paulo. Então ontem de fato comemoramos na liturgia, mas hoje eu quero voltar ao assunto, primeiramente para dar os parabéns a todos aqueles que se chamam Pedro, se chamam Paulo, e são muitos. Existem até os que gostam muito desse nome, por isso chamam-se Pedro Paulo, junto os dois nomes, né? Quem foram São Pedro e São Paulo? Não é preciso dizer muito, foram 2 apóstolos. São Pedro, chamado logo no início da vida pública de Jesus, pescador da Galileia, ele seguiu Jesus muito de perto. E Jesus entregou a ele o encargo de cuidar da igreja que nascia. Quando Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: claro que te amo. Tu me amas, Pedro? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pela 3ª vez Jesus pediu a ele: Pedro, tu me amas mais do que estes? Aí ele se entristeceu, porque parece que ele lembrou das 3 negações. Mas, sobretudo, lembrou da fragilidade dele. Bem, eu posso prometer, mas eventualmente amanhã vou fraquejar. E Jesus, então, ouviu esta resposta bonita de Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus entregou a ele o cuidado das ovelhas, dos cordeiros, do seu rebanho. Apacenta o meu rebanho. Assim, Pedro se torna o pastor universal do rebanho. Os outros apóstolos também são pastores, mas um só é o pastor universal em lugar de Cristo, encarregado de todo o rebanho do Senhor. São Paulo, quem foi? Naturalmente é conhecida a história de São Paulo, um jovem judeu muito bem formado, um fariseu, que zeloso da lei, né, dos pais, da religião dos pais, ele queria acabar com esta seita dos cristãos, assim ele chamava, né? Com os seguidores do Nazareno, porque achava que isso era uma coisa errada. Mas depois ele acabou tendo um encontro muito forte com o próprio Jesus no caminho de Damasco. Esse encontro foi tão significativo na vida de São Paulo que ele próprio conta 3 vezes essa história da conversão dele. E uma vez São Lucas conta nos Atos dos Apóstolos. São Paulo, portanto, encontra Jesus e ouve de Jesus essa palavra: Saulo, por que me persegues? E Saulo quer saber, mas quem é que está falando? Quem é que estou perseguindo? E era Jesus. E Saulo ouve as palavras confortadoras do chamado, da vocação, mas também da missão. E Jesus diz a Paulo que Paulo foi escolhido para ser um instrumento apropriado no anúncio do Evangelho. E Saulo, que daí para frente se chamou Paulo, não decepcionou Jesus. Jesus escolheu o homem certo para pregar o Evangelho mais do que todos os outros apóstolos. São Pedro e São Paulo lembram 2 dimensões da igreja. São Pedro lembra a unidade da igreja, em torno do sucessor de Pedro, a igreja que cuida da reta doutrina, do ensinamento reto da fé cristã, para que não caiam elementos importantes da doutrina da fé cristã.
São Paulo representa a missão. Ele é o grande apóstolo missionário que foi mais longe do que todos, avançou para as missões e levou o nome de Jesus a povos que não o conheciam, para os pagãos, né, no mundo da Grécia, que hoje em boa parte está na Ásia Menor, na Turquia, mas também na Grécia, várias referências à Grécia, né, Atenas, Tessalônica, Éfeso está na Turquia, mas sobretudo Corinto, né? Portanto, São Paulo, o grande pregador missionário. Os dois são mártires. Nós lembramos, portanto, ontem, São Pedro e São Paulo, mártires de Cristo. Os dois são mártires e, portanto, testemunhas de Jesus Cristo, acima de qualquer suspeita. Eles estão lá para oferecer o testemunho deles a todos nós que viemos depois de Pedro e de Paulo para continuar a missão deles. Por isso, neste dia do Papa, nós recordamos, né, dia de São Pedro e São Paulo, também dia do Papa, nós recordamos de maneira toda especial o Papa, sucessor de Pedro, aquele que desempenha hoje o papel de vigário de Cristo, aquele que apacenta o rebanho inteiro do Senhor. Que pela intercessão dos dois apóstolos mártires, São Pedro e São Paulo, todos nós tenhamos a mesma alegria da fé que eles tiveram, a mesma generosidade na fé que eles demonstraram através do chamado que receberam e da missão que eles cumpriram com todo afinco, com toda a graça de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.